Começar o culto, vamos orar no nome de Jesus Cristo de Nazaré? Fica de pé no nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, ore ao Senhor e no nome de Jesus nós não venhamos voltar para casa da mesma forma, mas que haja verdadeiramente uma diferença na nossa servidão no nome de Jesus Cristo, amém? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, verdadeiramente para te buscar, Senhor, e prestar um culto ao Senhor. Prestar um culto ao Senhor de adoração. Você está na onde? Na casa do Senhor. Então, ora o Senhor, fala com Ele. O que você precisa? O que você precisa do Senhor? Às vezes você tem angústias, tristezas. Às vezes o Senhor precisa entrar na sua vida e trazer transformação. O Senhor Jesus é aquele que abre a porta onde não tem porta. O Senhor é aquele que sara feridas que o médico não pode sarar. Então, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, fala com o Senhor. Coloca nas mãos dele o seu problema, a sua situação. E no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai mover na sua vida. Senhor, no nome de Jesus, quem entrar, Senhor, no culto hoje, no nome de Jesus Cristo, venha receber do céu. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha falar através da palavra, o Senhor venha falar através do louvor, o Senhor venha verdadeiramente anular toda a fúria de Satanás, Senhor, na vida de cada um. O Senhor é poderoso, é grandioso, e eu confio e creio no Senhor e na força do teu poder. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor anula toda a ação do diabo, toda a bruxaria, o Senhor toda a inveja, tudo que é contrário, Senhor, à vida do teu servo e da tua serva. Senhor, quem entrar aqui nessa noite, ele vai sair transformado, ele vai sair liberto. Ele vai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, receber as bênçãos que tem para ele na terra. Senhor, no nome de Jesus que eu estou orando, que as bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida, que as bênçãos sejam derramadas sobre a sua casa, e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, envia um anjo de fogo, Senhor, a pelejar pelo teu irmão, pelo meu irmão, pelo teu servo, tua serva. Envia um anjo de fogo, Senhor, a anular toda a fúria de Satanás. Envia um anjo agora, Senhor, com a espada desembanhada, e desfaz toda a obra do inferno, toda a obra de Satanás, toda bruxaria, toda inveja, todo rigor, tudo que é contrário à vida do teu servo e da tua serva. Senhor, eu confio e creio na proteção do céu, no livramento do céu, e no nome de Jesus Cristo, o que o inimigo planejar, Senhor, contra, Senhor, os teus servos, a tua serva, que seja desfeito, que seja anulado, que seja cancelado pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, toma esse culto nas tuas mãos. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço ao Senhor que o Senhor venha usar cada um que for chamado aqui, Senhor, e que no nome de Jesus Cristo o Espírito Santo venha ter liberdade neste lugar, no nome santo do Senhor Jesus. Fale conosco, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a Valéria para estar cantando o hino da harpa. Amém? No nome de Jesus. Cumprimento a Maria com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos estar louvando o número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos
pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também os louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também os louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com
Senhor, amém? Nessa noite eu queria que os irmãos colocassem de pé, abrindo vossas Bíblias em Mateus 6, no versículo 9, né? Vamos orar ao Pai Nosso no nome de Jesus. Glória a Deus. Oi, Jesus. Portanto vos orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. A igreja pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Nessa noite eu convido o irmão Brian também, que vai trazer uma devocional para nós. Glória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abram as vossas Bíblias em João 10. Amém? Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sob outro muro, e procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Amém? Essa palavra nos diz que o diabo, ele tenta de todas as formas roubar a nossa família, amém? Roubar a nossa casa, roubar tudo aquilo que Deus nos proporciona, amém? E os irmãos não deixem, né, o diabo roubar a nossa casa, porque com isso ele leva tudo, né? E não volta, ele faz a limpeza completa, amém? E a gente tem que batalhar, orar, jejuar, para que ele não venha fazer isso, amém? Agradeço a oportunidade. Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Nessa noite vamos adorar o Senhor, né? Vou louvar este hino. Esse hino os irmãos conhecem. Que nessa noite nós podemos, né, pedir o Senhor, o Espírito Santo, que Ele venha entrar na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, no nome de Jesus. Você vem fechar seus olhos e adorar a Ele nessa noite. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver.
Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra em Salmos 27. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Amém? O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão e cairão. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra fala, né, que Jesus é o nosso refúgio, que por mais que esteja difícil, a gente tem que buscar orar, buscar a palavra, e é isso, amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Deus é maravilhoso e o Senhor está neste lugar, né? Nessa noite eu convido a nossa irmã Valéria também, que vai trazer um louvor para nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Tua presença é real nesse lugar, Jesus. Aleluia. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos louvar essa noite. Agradecer o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eleva essa bênção bem passada no trono essa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, meu Deus. Tu és fiel, Senhor, de todo louvor e de toda adoração, Jesus. Aleluia, Jesus. Desce sobre a morte. Ele triunfou.
seu dízimo, sua oferta, né? Nós vamos apresentar ao Senhor, os irmãos podem estar trazendo à frente, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós queremos colocar, Pai, cada dizimista, ofertante nas tuas mãos, que o Senhor, Pai, venha guardar, proteger, o Senhor venha abençoar a cada um, Jesus, que nada venha faltar, Senhor, sobre a nossa mesa, sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, no nome de Jesus. Quem oferta? Nessa noite nós vamos passar para a palavra de Deus, né? Os irmãos se coloquem de pé, estendam suas mãos para cá. Vamos estar orando pela vida do pastor nessa noite, né? Que vai trazer a palavra de Deus para nós, no nome de Jesus. Que os irmãos venham estar aptos a ouvir aquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas. Senhor, nós queremos, Pai, te louvar, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa noite, aqueles que não vieram, Senhor, que o Senhor possa despertar, Senhor, o coração de cada um, Senhor, para vir para a tua casa. Nós apresentamos o teu servo nas tuas mãos, Jesus, que o Senhor venha falar nos corações através da tua palavra. Não, Jesus, aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor tem para cada um de nós. Que nessa noite nós possamos sair daqui, Deus, cheios, transbordantes da tua presença. Que nós possamos sair daqui, Jesus, fortalecidos, renovados pela tua palavra, pelo teu poder, Senhor. Que nós não voltamos para casa, Senhor, da mesma maneira que entramos, Pai, mas sim restaurados, curados, transformados no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a palavra do Senhor, amém? Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no nome de Jesus Cristo, no Salmo 109. Glória a Deus. No Salmo 109. Eu creio que Deus vai te despertar a servir o Senhor. Porque assim, irmãos, quem serve o Senhor é protegido por Deus. Quem serve o Senhor é guardado por Deus. E às vezes o que acontece? Há em nós uma falta de confiança em acreditar que o nosso Deus verdadeiramente nos guarda. Tem uma palavra no Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para essa palavra ser, nós vivemos essa palavra, verdadeiramente eu tenho que ser o nosso pastor. Sim. E eu creio que todo mundo, né, acredita que Satanás é o nosso inimigo. E ele envia pessoas às vezes para nos afrontar, para nos tirar do sério. E tem pessoas que às vezes dá muito ouvido a Satanás e passa do limite, né? E passa do limite, e o que acontece? O Senhor é criação. O Senhor é criação no sentido de nos guardar e nos proteger, né? Então essa palavra me veio no Salmo 109, quando um inimigo meu em comum ia ser solto e estar na minha cidade. E eu falava com Deus assim: Senhor, eu tenho medo de ver na rua, né? Porque era uma pessoa que tinha tirado a vida do meu irmão. E eu tinha medo de quê? De a hora que eu ver ele, eu não saber o que eu fazia, a minha reação. E eu passei a orar a Deus, né? E aí, Deus me deu essa palavra. No dia que Deus me deu essa palavra, ele foi morto e nem saiu da cadeia. Morreu na mesma noite que Deus me deu a palavra, ele foi morto. Então assim, o que é servir a Deus? Servir a Deus é proteção. Servir a Deus é livramento. Servir a Deus, verdadeiramente, nós somos protegidos contra bruxarias, contra obras malignas, né? Hoje nós fomos fazer 3 visitas, desfazer obra de bruxaria. E as pessoas acham assim: isso aí não existe, não. Olha, o diabo existe, ele faz sujeira contra as pessoas. E o pior é que ele usa o ser humano para isso, né? Aí você presta atenção nessa palavra. Quando você for perseguido, lê essa palavra. Amém? Diz assim: ó Deus, a quem adoro, não fiqueis indiferente, porquanto o homem ímpio e falsos prova
propagam mentiras contra mim e espalham calúnia a meu respeito. Cerca-me com discursos de ódio e combatem-me sem motivo. Acusa-me em paga de minha amizade. Eu contudo, dedico-me a orar por eles. O bem retribuo-me com o mal, e a minha amizade com ódio. Sentenciam eles, suscita a seus lados o maligno, ao lado do maligno, acusadores, Satanás, que se ponham à sua direita. Eu quero voltar no versículo 5, no nome de Jesus. O bem retribua-me com o mal, e minha amizade com ódio. Sentenciam eles, suscita a seu lado um maligno, acusadores, Satanás, que se ponham à sua direita. Sentado em juízo, seja declarado culpado e fiquem sem efeito sua apelação. Sejam abreviados seus dias, e um outro assuma seu cargo. Fiquem órfãos seus filhos, e vivam suas viúvas, suas esposas. Andem errantes seus filhos, a mendigar, a esmolar, longe de sua casa, em ruínas. Essa palavra é tremenda. De tudo que é seu, apoderem-se, e credo, ou incrédulo, e estranho, roubem seus ganhos, não mais lhes mostrem benevolência, e ninguém se compadeça de seus órfãos. No nome de Jesus, irmãos, tem palavra que quando ela é espiritual, ela atrapalha até a gente ler. Então o que eu quero, no nome de Jesus Cristo, fazer você entender? Que você tem um protetor. Você tem alguém que te guarda, que te protege, que te livra. Você tem alguém que verdadeiramente vai perseguir quem te persegue e vai anular quem é contra você. Só que o segredo, você sabe o que é? É servir a Deus. O segredo é servir. O segredo é adorar. O segredo é ser servo de Deus. Quando nós somos servos de Deus e temos qualquer inimigo que nos afronta, olha o que a palavra diz: que até os ganhos deles serão tirados, até o que eles recebem serão tirados.
até os seus filhos serão tocados. Então por que isso? Porque verdadeiramente uma pessoa mexeu com o servo de Deus, é alguém que serve a Deus. É por isso que nós precisamos servir a Deus. Eu não sei se você já viu, testemunhos de pessoa por estar na igreja, só por ela servir a Deus, o Senhor guardar a família, proteger amigos, proteger filhos. Por quê? Só porque a pessoa serve a Deus e está na casa do Senhor. Então essa palavra aqui, ela faz a gente entender que aquele que foi inimigo do servo de Deus é inimigo de Deus. Então o Senhor suscitará coisas contra ele. A palavra fala aqui que colocará o diabo à sua direita. Para quê? Só para criar ele para mim. Então a palavra está nos dizendo que o quê? Há uma proteção para aquele que serve. Há uma proteção para aquele que adora o Senhor. Há uma proteção para aquele que busca o Senhor. E a palavra aqui ela é clara no sentido de que Deus dá oportunidade da pessoa consertar a vida dele, pedir perdão, fazer um conserto. Quando a pessoa não consegue, ele se levanta contra um cristão, contra um servo de Deus, o Senhor vem contra ele. Deixa eu tirar essa música porque você não falou assim. O que eu entendo, irmãos? Sabe o que eu entendo? Que o Senhor verdadeiramente na terra ele nos guarda e nos protege. E no final da nossa servidão, ainda tem para nós o céu. Ainda tem para nós morada celestial. Por que nós, cristãos, ficamos nessa loucura servindo a Deus, querendo que as pessoas venham para cá do Senhor, convida um, convida outro, sempre chamando alguém para se achegar à casa do Senhor? Porque além de haver proteção aqui, você ainda vai para o céu. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que se eu não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, para mim não tem céu. Ele é a chave. Ele é a chave da morada do céu. E a palavra ainda diz que Ele é o caminho. E aí o que acontece? Nós ficamos aí perdendo tempo, o tempo vai passando, E o inimigo, o que ele faz? Ele acha bom. Porque enquanto você não se decide, ele está ganhando. É ele que está ganhando. Então o que eu quero fazer você entender? Tem proteção para quem é servo, para quem é filho de Deus. E somos filhos só mediante aceitar Jesus Cristo, Se você tiver qualquer inimigo, seja Satanás, seja um ser humano que o Satanás usa, o Senhor é a sua proteção. O Senhor é o seu livramento. A gente vê pessoas que se levantam contra cristão quando ele insiste mais no Senhor. Sopra ele na terra. Então essa palavra aqui, ela me veio num momento que eu estava assim: Senhor, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir ver essa pessoa. O que eu faço? Me ajuda. Às vezes eu vou tentar fazer alguma coisa contra ela, Tira de mim, essa raiva. E aí o Senhor me deu essa palavra. O Senhor me deu essa palavra e a resposta logo de manhã aconteceu do teu lado, não vai sair mais. Então aqui, diz assim, o Deus a quem adoro não ficará indiferente, porquanto homens ímpios e falsos propagam mentiras contra mim e espalham calúnias a meu respeito, cercam-me com discursos de ódio e combatem-me sem motivo. Então o que é isso aqui? O que o Senhor está falando aqui? Que é uma pessoa que se levanta contra a outra e às vezes coloca outra pessoa contra a pessoa. Em que sentido? Que falando mal, não dizendo, quando eu pegar ele vai ver. Então o que é? Com palavras caluniosas
Então o que o salmista está dizendo o quê? Que o Senhor vem ao socorro dele. E contudo, atingiu os teus filhos. Então, o que eu entendo que vale a pena seguir o Senhor. Vale a pena seguir a Deus. Vale a pena adorar o Senhor. E tem testemunho disso. Tinha uma senhora que todos os dias ela chegava na igreja. Todos os dias ela chegava, pastor. Todos os dias ela chegava. Todos os dias ela chegava. E fez o quê? Fez um baixo assinado para fechar a igreja. Ela fez um baixo assinado para fechar a igreja. E todos os dias ela chegava nessa igreja que vai ser fechada. Eu estou fazendo um baixo assinado. Ela fez uma carta e ela andava de porta em porta pedindo as pessoas para assinar. Para ela levar o prefeito para fechar a igreja. O que aconteceu um belo dia? Ela foi descer a rua, beirando a porta da igreja, caiu na rua e vinha um ônibus. O obreiro da porta da igreja foi lá correndo, pegou a senhora no colo e trouxe na igreja e sentou ela dentro da igreja. Aí quando ela voltou em si, que ela estava meio grossa, que ela bateu a cabeça, ela falou assim: eu não posso fechar essa igreja não. Eu não posso fechar essa igreja. Talvez se não tivesse essa igreja aqui eu tinha morrido. Olha o que Deus fala. Então é essa palavra. O que suscita o mal contra o crente, Deus vai contra ele. E essa palavra fala aqui que até os filhos dele serão penalizados. Olha forte. Então não compensa se levantar contra o crente. Se levantar contra o crente é caçar a guerra com o Altíssimo. Você caça a guerra com o Altíssimo, tem como você ganhar? Como é que você ganha? Todos que se levantaram contra o servo de Deus foram engolidos, né? Então não vale a pena. Tem história de quê? Na Bíblia, que eles iam para matar os profetas e descia um anjo e queimava todos. Eles viam só a mancha na terra das pessoas queimadas e não manchava elas. O que aconteceu? Lá desceu um anjo e queimou tudo. Então assim, ó, o que eu estou querendo fazer você entender? No nome de Jesus Cristo de Nazaré, que há proteção para quem é servo, que há proteção para quem ama a palavra, para quem ama servir a Deus, para quem verdadeiramente ama servir o Senhor. Eu falo que eu sou apaixonado por Deus, porque assim, Deus, Ele guarda a gente de várias formas, né? E tem situações que o Brian, meu filho, ele era muito pequeno. E ele vivia uns 4 anos, né? E a gente, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente é sem sabedoria espiritual. E Satanás ele usa de várias formas para entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família e trazer uma destruição. E aí o que acontece? Eu estava assistindo o Faustão no domingo e o mágico falou assim: ó, as crianças, Faustão, elas são de Satanás. E eu falei: está repreendido, desliguei a televisão. Eu falei: meu filho não é de Satanás não. Para você entender como é que o diabo entra na casa da gente, ele arruma uma forma para entrar e para destruir. E eu cheguei no outro dia, quando eu entrei no banheiro para tomar banho, o Espírito Santo falou assim: ó, repreende aquele demônio que foi liberado na sua casa pelo Faustão. Eu peguei e falei assim, fiquei assim. Aí eu repreendo aquele demônio no nome de Jesus. Passou 5 minutos, o menino gritando lá fora da varanda, gritando, falou assim: ó, Valéria, corre lá, o Brian está gritando. E ela foi lá, o que ele fez? Ele pôs uma cadeira perto do tanquinho batendo roupa, abriu a tampa e enfiou a mãozinha lá dentro. A roupa torceu a mão dele e puxou ele. Se ele cair de ponta cabeça lá dentro, nós não ia achar isso, ia achar que ele estava morto. Porque com a água na boca, como é que ele ia gritar? A máquina virou ele e jogou ele do lado de fora com a mãozinha torcida assim no pano. E os dedos dele ficou inchados e ficaram torcidos na roupa. E ele gritou porque a mãozinha dele ficou pendurada. E aí, a hora que ela pegou ele, que ela falou, eu falei assim: ó, o único do Senhor desceu nessa casa hoje. Era desse menino também. E aí o trem foi tão forte, sabe o que acontece?
ele ia para a creche. Quando foi no outro dia, na creche ele quebrou o braço. Para vocês entenderem o que acontece. Satanás luta contra a gente. Ele luta contra nossos filhos, ele luta contra a nossa família. Mas aqui, ó, nessa palavra eu quero fazer você entender que não importa o tamanho da luta que vem contra você quando você serve a Deus. Há proteção de Deus. Há livramento de Deus. E aqui, eu quero que os irmãos abrem outra palavra, no nome de Jesus Cristo, Ezequiel 47, a partir do versículo 3. Eu quero que você abra em Ezequiel 47, a partir do versículo 3. Por quê? Às vezes, há em nós uma falta de fé. Nós não temos fé. E o Senhor quer que o que aconteça conosco? Que nós nos aprofundemos mais. Que nós nos tornemos espirituais. Que nós nos tornemos verdadeiramente cheios do Espírito. E às vezes o que acontece? Nós não ouvimos a voz de Deus. Às vezes o Senhor chama, às vezes o Senhor fala, e nós não ouvimos. Aí presta atenção nessa palavra. Ezequiel 47, a partir do versículo 3, diz assim, ó: o homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão, enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Aleluia. O que essa palavra quer nos ensinar? O anjo falava com ele. O anjo falou com ele. E o anjo mediu e falou com ele que era para ele andar. E deu para ele uma ordem, que era para ele andar nessas águas. E eu quero que você entenda, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que às vezes nós precisamos andar mais na fé, nos aprofundar mais. O que significa aprofundar? É jejuar, é orar, é falar com o Senhor assim: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir sua voz. Eu quero uma diferença na minha servidão. Eu quero ser diferente, eu quero sentir algo. Porque às vezes nós temos uma frieza e nós não importamos com isso. Por que alguns sentem e outros não sentem? Porque alguns andam na fé mais do que os outros. Porque uns acreditam mais do que os outros. O que eu preciso, pastor? Eu preciso acreditar e obedecer a palavra. Aí diz aqui no versículo 4: de novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Aí presta atenção. Então o que era isso? Isso era o anjo do Senhor medindo e falando com ele assim: ó, vai mais, anda mais, aprofunda mais, me busca mais. Porque às vezes o que acontece, irmão? Tem irmão que às vezes fala assim, né? Começa a ficar espiritual, e aí eu falo assim: irmão, o que está acontecendo? Eu falo assim: irmão, Deus está começando a abrir sua visão. Você vai começar a ver as coisas. Assim, diabo, eu não quero ver. Eu tenho tempo. Acabou. Se você tiver medo, você nunca vai alcançar coisas espirituais. Porque o Senhor não se agrada de pessoas medrosas. Se te aparecer um inimigo, eu repreendo ele no nome de Jesus Cristo. Sai daqui. É melhor você ver que ele entrar caladinho e fazer um regaço e ir embora. Pensa bem nisso.
Então o que o Senhor projeta com o homem? É o homem ter visão de águia. Só que para o homem ter visão de águia, ele tem que entrar mais fundo, ele tem que nadar mais, ele tem que aprofundar mais. E às vezes tem tanta coisa ao nosso redor que não deixa nós nos aprofundarmos na presença de Deus. Então, que hoje mediu aqui 1,5 km para dentro da água e foi levando e foi subindo. Então eu preciso o quê? Eu preciso entender, irmãos, que Deus quer mais de mim na espiritualidade. Deus quer mais de mim na oração. Deus quer mais de mim no jejum. Deus quer mais de mim na palavra. Deus quer mais de mim. Por que eu entendo, buscando aqui na história de Davi, por que quando o profeta chega na casa e vai procurar aquele que seria o rei de Israel, passou perto dele homens fortes, musculosos, que sabiam manejar bem a espada, que eram diferenciados, mas eram vazios de Deus. Sabe do que eles se baseavam? Na sua própria força. Aí o profeta, não, com certeza é esse aqui, esse cara tem cara de rei bonito, alto, forte, musculoso, lutador. Você está doido? Esse aqui é o rei. Com certeza é esse aí. Olha o profeta, com certeza é esse aí. Com certeza é ele. Ele falou: não é nenhum desses. Por quê? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor, Ele olha o coração. É quem se preocupa com o Senhor e ir buscar o Senhor. O Senhor vê o coração. É quem se preocupa em sentir a presença dEle. É quem se preocupa em buscar Ele. É quem se preocupa com o ser humano, com as pessoas que estão ao redor. É quem quer cuidar de alguém. É quem quer salvar alguém. Aí estava Davizinho como? Cuidando das ovelhas. E veio o leão. O leão falou assim: com certeza agora eu vou me alimentar bem. Quando ele chegou, o que Davizinho fez? Foi lá e matou o leão. Aí o Senhor estava fazendo o quê? Treinando Davizinho. Aí o que veio mais? Veio o urso. O que Davizinho fez? Não era musculoso igual os irmãos, matou o urso por amor às ovelhas. Aí presta atenção nisso aqui. Por que Davizinho fez isso? Porque Davizinho ia nadar em águas profundas no Espírito. A coragem dele estava no Senhor, não era ele. Ele confiava e tinha fé que ele podia vencer o leão, porque o Senhor estava com ele. Quando os outros falavam assim: não, tem força para vir, 18 homens, 16, vão lá tudo. Aqueles que tiram onda, não, para mim que é o rei mesmo, eu estava mesmo, ninguém me matando. É os tiradores de onda. Se você prestar atenção, quando Davizinho chegou perto do Gigante, ele falou assim: o Senhor vai me entregar ele nas minhas mãos. Então tem gente que tem prepotência e não tem espiritualidade. Ele é arrogante e não tem espiritualidade. Então o que eu tenho que fazer? É o Senhor, né, que me faz vencer. É o Senhor que me faz ganhar. É o Senhor que me guarda. É o Senhor que me protege. Com o Senhor eu posso vencer gigante. Com o Senhor eu posso matar leão. Com o Senhor eu posso fazer. Aí o que acontece? O que é tremendo, irmão? Os que se achavam ser demais. Ei, mandar piacalá. O que se achavam ser muito, ser forte, ser tremendo. O que o profeta fala? Vai acabar com os seus filhos. Não tem mais um, mas cadê ele? É o menor. Está lá atrás cuidando das ovelhas. O menor tem que ser escondido para ninguém ver. O mais pequeno tem que ficar escondido para ninguém ver.
Não, ele é pequenininho, franzininho. Tem que ficar na frente os mais fortes. Para aparecer, para dizer que ali tem proteção, porque tem homens fortes. O que o profeta fala? Enquanto o pequeno não chegar, ninguém nessa casa senta à mesa. E ele nunca nem comia junto com a família. Por quê? Porque Davi, ele pegava um galho e colocava umas cordas e começava a louvar o Senhor. Davi, a vida dele era cantar e engrandecer o nome do Senhor. Se você for prestar atenção nos salmos, Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. E o que é tremendo, enquanto os outros treinavam, trombando um do outro, ele estava louvando, ele estava cantando, ele estava adorando, porque verdadeiramente ele era espiritual. Hoje nós vamos fazer algumas visitas e nós fomos indagados no sentido de que por que muitos pastores vieram num lugar e depois o Senhor veio e foi revelado coisas e não foi revelado para eles. Eu falei assim, por quê? O meu chamado é diferente deles. Eu tenho visão diferente deles. E o que acontece? Eu fui orar no colégio em Belo Horizonte e já tinha ido naquele lugar muitos pastores, e não foi revelado para eles o que tinha naquele lugar. Fui em visita hoje, que já tinha ido muitas pessoas fazerem visitas, mas não foram reveladas para eles as obras de bruxaria que estavam na vida das pessoas. Por quê? Um é escolhido para uma coisa, outro é escolhido para outra. Tem pessoas que têm visão diferenciada da parte de Deus, porque mergulha mais, crê mais, confia mais, acredita mais. E eu quero que você preste atenção numa coisa, você carrega para a sua vida isso. Você nunca vai ver um grandão que se diz grandão sendo usado tremendamente por Deus. É muito raro. Deus sempre prega aquele pequenininho que ninguém acredita, que não sabe ler direito, não sabe fazer direito, para usar tremendamente. Por que valor teria para Deus pegar um grande e fazer um grande? Tem uma coisa. Que sentido teria? Agora o nome do Senhor é glorificado quando ele pega um pequenininho e faz ele ficar grande. O que eu quero falar para você? O que eu quero aguçar a sua fé? Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus quando ninguém está te escutando. Você e Deus. Começa a se declarar para Deus, falar que você é apaixonado por Deus. Começa a falar, Senhor, aqui ó, eu sou apaixonado pelo Senhor. Eu amo o que o Senhor fez naquela cruz por mim, Jesus. Ele andará. Como eu amo sentir a tua presença. Como eu amo sentir o Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma direção. Senhor, me mostra o rumo. E a Suri me andará. Além de você ver a proteção de Deus sobre a sua vida, Deus vai te usar para proteger as pessoas na nação. Você sabe o que é tremendo, te faz chorar? É quando a pessoa fala assim, ô pastor, depois da sua oração eu sarei. Ô pastor, depois da sua oração a macumba foi quebrada. Ô pastor, depois da oração houve transformação na minha vida. E às vezes o que acontece? Você tem esse chamado de orar pelas pessoas, de curar pessoas, e você não tem orado por ninguém. E pessoas têm se deixado de ser curadas porque você não está orando. Você já pensou você orar por uma pessoa que tinha câncer e ia ser curada? Irmão,
foi quando eu mais chorei na minha vida, porque eu entendi o meu valor em Deus. Você já pensou se ser mais que um médico, irmão? O médico não conseguiu curar. O médico não conseguiu tirar o câncer. Você chegou, pois a mãe e falou: no nome de Jesus Cristo, você é anulado agora. Você cai por terra agora, doença. E a pessoa depois fala assim para você assim: eu fui curado. O que às vezes acontece, irmão? Nós não damos valor na nossa servidão, nós não damos valor em sentir a presença de Deus, nós não damos valor no que Deus nos chamou para ser. Nós não damos valor. Aí você presta atenção, uma pessoa que, como diz o Valdemir, é comedor de arroz, de feijão e torresmo. Põe a mão numa pessoa e está atormentada pelo diabo. E a pessoa volta ao normal. E a pessoa se liberta, transformada. Você já pensou que você pode fazer isso com seus amigos? Você já pensou que você pode fazer isso com sua família? Você sabe o que acontece, irmão? O que o diabo faz? Ele tira o seu valor por Deus e pela palavra. Ele tira o seu valor. Você passa a não valorizar a Deus mais. Você passa a valorizar outras coisas. Você passa a dar importância para outras coisas. E deixa a presença de Deus. Aí você já pensou o como é maravilhoso o diabo mudar de lugar porque você chegou. Isso é tremendo, irmão. O diabo tem que ir embora porque você chegou ali. E aí você sabe o que acontece? Às vezes você não se transforma num soldado de Cristo Jesus. Você não ora, você não clama, você não chama Jesus para sua vida, para sua casa. Como o Brian leu aqui, o diabo quer nos roubar tudo, nos roubar a fé, nos roubar a espiritualidade, nos roubar a presença. Você está entendendo? O que é a presença, irmão? É algo que eu nunca posso abandonar. Nunca posso abandonar a presença. Não deixe o Espírito Santo fugir de você. Jesus fala assim: ó, eu quero sentir o Espírito. Eu quero sentir a presença. Clame e fala assim que, ó, você sabe o que é interessante, irmão? O diabo é tão sujo, mas tão sujo, que ele te esfria. Você sabe por quê? Porque diz a Bíblia que quem não tem o Espírito não vai escutar o toque da trombeta. Quer dizer que quando Jesus vir nas nuvens chamar os separados, os santos, e tocar a trombeta, quem não tem o Espírito vai escutar. Não vai escutar. Só vai ouvir subir quem tiver o Espírito. E às vezes você sabe o que está acontecendo? Sua família está indo para o inferno. Seus amigos estão indo para o inferno. Você não faz nada. Não faz. Tinha um cara que ele era meu amigo das antigas. Nós sempre íamos para a balada, dançar junto, beber junto. Ele era DJ. E eu ganhava as entradas de Morro e entrar nos clubes. Porque ele era DJ, eu ia ter. E aí, irmão, depois que eu converti, eu fiquei muito tempo sem ver ele. Muitos anos. E aí, um dia, eu liguei para a mãe dele. Falei: chama ela de irmã. Ela não era irmã, mas com o costume dela mais velha, era irmã. Como que está o Bruno? Como que está o Renil? E o que acontece? Aí eu perguntei: como que ele está? E aí ela falou assim: não, já falou comigo chorando. Ele está no crack, está definhando o crack. E aquilo me cortou o coração. Eu falei assim: onde que ele mora? Ele falou, me deu o endereço lá na Lagoa da Prata. Eu fui na casa dele. É por isso que eu falo que a gente tem que valorizar a nossa fé. Você tem que valorizar a sua fé. E eu fui na casa dele, cheguei na casa dele. Ele tinha vendido tudo de casa, só tinha um sofá velho que ele tinha sentado com os amigos. Ele sentado no sofá velho, ele vendia televisão. E ele era um cara assim que ele não estava muito bem arrumado.
só sapato de marca, só roupa de marca, ela andava só muito bem arrumada. E eu olhei para ela quando eu cheguei, eu comecei a chorar. Eu fui chorando e falei assim, cara, olha o que Satanás faz. Olha o que Satanás faz com a pessoa. E aí o que eu fiz? Eu abracei ele e falei assim, cara, outrora nós éramos soldados de Satanás. Nós éramos soldados de Satanás e nós servíamos o diabo e levávamos pessoas a adorar Satanás através das músicas. E o que acontece hoje? Eu sou um soldado de Cristo Jesus. Vem ser soldado de Cristo Jesus comigo. Eu falei, o Senhor, não consigo. Senhor, eu vou fazer uma oração com você e Deus vai te libertar disso aí. Peguei, me dei um abraço nele, sabe? E orei por ele. E chorei ali com ele e falei com meu Senhor, eu não aceito ele nessa vida. E aí nós conversamos ali e eu fui embora. Passaram mais ou menos 3 dias, a mulher me ligou novamente. Falou assim, tem gente que você viu aqui na cidade? Eu falei, tem. Eu fui. Eu fui na casa dela, cheguei lá. Ele já veio no coração e falou assim, cara, eu não sei o que você tem. Mas eu quero ser um soldado de Cristo Jesus de você. Porque depois que você foi embora, o meu bolso estava cheio de droga, eu não consegui usar. Eu punha na boca e vomitava. E ficou andando aqui em volta da minha casa a noite inteira, como se alguém quisesse entrar e não conseguia entrar. Era o diabo do vício. E hoje, ele é o rei de uma igreja em Lagoa da Prata. E o que eu quero falar para você, sabe o que é, irmão? Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena você ler uma palavra. Vale a pena às vezes você cantar um louvor. Vale a pena às vezes você fazer uma oração para alguém. E aí o que eu entendo com isso? Além de eu ter ganhado dele para Jesus, um dia vai morar no céu. A filha dele era perdida. Hoje ela vive dentro da igreja. O que eu quero fazer você entender? No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós precisamos valorizar a Deus. Nós precisamos valorizar a presença de Deus. Que com a presença de Deus você consegue ganhar bem para Jesus. Eu triste, mas a dona eu falei assim, Senhor, o que acontece? O povo não quer vir na igreja. O povo não quer, Senhor, vir na igreja, o que eu faço? O Senhor falou comigo, quem convence as pessoas é o meu Espírito. Apenas pregue. Apenas pregue. Só que o que eu tenho entendido, irmão? Tem crente velho que ainda não tem Espírito. Tem crente velho que não sente a presença de Deus. O que eu quero que você entenda? O Senhor, Ele é buscado. O Senhor, Ele é encontrado através da oração. O Senhor, Ele é cativado. O Senhor, Ele é trazido para perto através da oração. O que eu faço? Eu oro e falo, eu quero. Eu te quero na minha vida, eu te quero na minha casa. Eu quero te sentir. Tinha um cara que chegava na igreja, ele batia a cabeça na parede. Porque ele já tinha matado pessoas, ele falava assim, não tem jeito para mim. Porque eu já matei gente, para mim não há perdão. E ele chegava na igreja e batia a cabeça na parede. Ele batia a cabeça literalmente na pilastra. Não tem jeito, essa acusação não sai. O diabo acusa ele que tinha matado as pessoas. Aí ele falou assim, cara, como é que você conseguiu? Eu falei, cara, e se eu estiver no lugar sozinho? Você fala para Jesus te livrar dessa acusação e falar que você quer Jesus na sua vida. Foi algo muito interessante, irmão, porque ele estava viajando e ele me ligou. Ele me ligou chorando, desesperado, chorando. Eu falei assim, irmão, o que aconteceu? Ele falou assim, cara, eu falei aqui com Jesus que se fosse verdade o que você fala, se fosse verdade o que você está pregando, que
que verdadeiramente o Senhor me perdoasse do que eu tinha feito, que eu não queria mais ser acusado pelo diabo. E ele falou assim, cara, Jesus falou comigo. Ele falou assim, que eu ouvi uma voz mansa e suave, falando assim, filho, perdoados estão os seus pecados. Dizendo que depois que ele escutou aquilo, veio uma limpeza dentro dele. Dizendo que nunca mais ele aceitou a acusação. E ele se levantou como cristão. Sabe o que aconteceu? Esse cara na época morava no bairro São José. Ele falou assim, eu sei que você gosta de arrecadar alimento, eu vou carregar alimento para você. Ele chegava todo dia de tarde, ele ia de porta em porta, arrecadando alimento. Ele falou assim, vem cá buscar os alimentos que eu arrecadei. Eu cheguei, ele tinha enchido o quarto. Ele encheu o quarto assim, tinha arroz dobrando até essa altura assim. Arroz, feijão, óleo. Eu falei, cara, você é doido? Ele falou, tem uma semana que eu estou carregando sacola de trem na rua. Agora você faz a cesta e entrega para quem precisa. O cara virou uma dinamite para fazer a obra de Deus. Por quê? Em retribuição a Jesus ter perdoado o pecado dele. Então o que eu quero fazer você entender? Tem coisas na nossa vida que nos afastam de Deus. O que eu tenho que fazer? Chegar até Jesus e falar, Jesus, me ajuda a caminhar. Eu entrego aquilo que me aflige nas suas mãos, me ajuda a caminhar. Faça com que eu consiga caminhar, Senhor. Abre portas na minha vida. Porque o que tem acontecido, irmãos? Às vezes nós não temos orado, ou nós não temos entregado nosso fardo para Jesus. Jesus morreu na cruz para levar nosso fardo. E às vezes o que acontece? Nós não aprofundamos na oração. E às vezes nós estamos carregando coisa que não é nossa. Jesus já tirou. Ele já levou embora. Mágoas, angústias, rancores, raivas. Ele já levou embora. O que eu quero fazer você entender? Nós não somos cristãos. Nós temos que zelar pela paz. Nós temos que procurar o Espírito Santo e buscar os frutos do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É longanimidade, é paz, é gozo, né? Se uma pessoa falar, eu sou cristão e eu não tenho paz, misericórdia, não é crente cristão, não. Pessoa que é só de guerra, só de briga, só de confusão, como é que é cristão? Então eu tenho que ser o quê? Conversando com pessoas que se diz ser cristão, não, você não brigar comigo, não vai ficar sempre, não, você tem que oferecer outra face, não vai brigar. O que Jesus fez? Ele foi como ovelha. Essa é a profundidade das águas do cristão. O que acontece? Ah, não, se brigar comigo, eu brigo. Você não tem nada de Jesus, você tem de Satanás. Quem briga é Satanás. Quem discute é Satanás na vida dele. O que segue a Cristo, o quê? Jesus, ele era quem? Ele era, não, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é? Ele não é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ele não é dono de tudo? O que eles falaram para ele? Desce dessa cruz aí, você não é o rei. Você não se diz ser filho de Deus? O que Satanás quer fazer conosco? Vai ser não é forte, você não é o bom, você não é bravo? Mete a mão no dele, dá um tiro nele, faz isso e aquilo com ele. Conta Jesus isso aí. Isso aí só dá Satanás. O que eu tenho que fazer? Bateu aqui, se oferece de cá. Fez algo contra você? Perdoa. Porque eu digo que tem Jesus, mas eu não perdoo. E quantas vezes temos que perdoar? Só 70 vezes 7 por dia. Tem muita gente, irmão, que se diz ser cristão, mas Jesus está muito longe dele. Muito longe. Porque às vezes a pessoa chega num lugar e tem paz, é só discussão, é só briga, é só batendo porta, é só chutando trem. Tem Jesus lá. Quem tem Jesus, aonde ele chega tem paz. Você chega numa casa, é como diz a palavra do Salmo 23, versículo 5. O Senhor prepara uma mesa
perante mim na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transforma. Todo lugar que você chega, derrama de quem, ó. Todo lugar que você chega, derrama de quem? É a pessoa que tem verdadeiramente a presença de Deus. Aí eu não tenho. Vai para essa palavra aqui e vai mergulhar. Vai mergulhar no profundo de Deus. Aí eu quero ler aqui, ó. Eu quero ler aqui o versículo 6 que diz assim, ó. E ele então me indagou. Observa-te tudo isso. O que, meu querido filho do homem, transportou-me de volta à margem do rio. Aí presta atenção. Eu quero ler o versículo 5 para entender, para nós entendermos. Ainda mediu mais 500 metros, mas a água agora era um rio. Ou seja, ele estava com a água pela cintura. Aí ele mediu mais 500 metros, né? Primeiro ele estava com a água no tornozelo, ele mediu mais 500 metros, foi no joelho. Aí ele mediu mais 500, foi na cintura. Aí aqui no versículo 5 ele mediu mais. Aí se transformou no rio. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ou seja, ele não podia mais caminhar, ele tinha que nadar, ele tinha que se esforçar mais, né? O que o Senhor está falando para mim e para você? O Senhor está mandando você caminhar na fé mais, você andar mais, você se aprofundar mais. Então, a hora que chegou nessa situação, o anjo falou com ele: olha, observa tudo, e trouxe ele para mais novamente. Só que o que acontece? Ele foi com o anjo, segurando as mãos dele. Agora ele teria que ir sozinho. Ele teria que ter fé para caminhar sozinho. O que o Senhor me faz entender? Essa é a nossa vida aqui fora. Essa é a nossa vida aqui fora. O mar revolto. Se nós não tivermos profundeza com Deus, nós não conseguimos atravessar. Se nós não tivermos profundeza com Deus, nós não conseguimos permanecer na presença de Deus. Então o Senhor está falando comigo com você assim, ó. Você tem fé para nadar? Você tem fé para atravessar? Sem se afogar nos pecados que existem na terra? Sem se afundar na podridão que tem na terra? Você consegue atravessar até o outro lado? Você consegue atravessar e achar salvação do outro lado? Você tem a capacidade espiritualmente, falando, de andar na minha presença e não se perder? Andar em linha reta. O que é a medida em linha reta? É você andar na medida de Deus, o tanto que Deus marcar para você. Não é você sair do prumo. Enquanto você estiver na medida que Deus tem medido para você caminhar, você não vai se perder. Mas o anjo mediu aqui, senão eu vou para cá, você vai afundar. Tem pessoas rebeldes que o lugar que ele vai parar é na garganta do diabo, é no inferno, porque não obedece, é prepotente, arrogante, não obedece a palavra de Deus. Aí presta atenção numa coisa: o Senhor está te chamando para algo mais profundo. Você sabe por quê? Porque quanto mais passa o tempo você na presença de Deus e você não sai,
o inimigo arma coisas maiores para você cair. Ele arma. E toma muito cuidado. Que às vezes o sinal vai cair. Você pensa que Satanás se largou da mão do anjo, ó. É fundo. Você não consegue voltar. Você não consegue se levantar. Então assim, ó. Muita gente fala assim, eu quero ir para o céu. Mas ir para o céu é uma luta. Você tem que entrar na profundidade da espiritualidade de Deus para você chegar no final. Tem gente que pensa assim, só de eu vir da igreja está bom. Não. Você tem que aprender a lutar. Você tem que aprender a orar. Porque Satanás não quer deixar você chegar no céu. Ele vai fazer de tudo para te tirar. Ele vai fazer de tudo para atrasar você, para fazer com que você perca a sua salvação. E o pior, ele te envergonha. Satanás te envergonha. Se você continuar prepotente, arrogante, e não aprender a servir a Deus, ele te envergonha. A proteção do Salmo 109 não existe na sua vida, porque você serve de qualquer maneira. Então eu preciso o quê? Eu preciso aprender. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a orar. Eu tenho que pedir ao Senhor para mudar meu coração, porque às vezes nós somos do coração duro. Agora, você já pensou? Você perdeu o céu no órgão? Quem aqui já imaginou como é o inferno? Você já imaginou aí como é o inferno? Através da palavra, por exemplo, você já imaginou? É um lugar de pranto, choro e ranger de dente. E a dor não cessa. O queimar não cessa. É eterno. Não tem como você sair de lá depois de cair lá dentro. E o pior é que você vai estar morando naquele lugar com Satanás. As pessoas não se preocupem. E não mergulha na profundeza de Deus para se ter presença. Às vezes o anjo pega você pela mão e fala, vamos comigo? Não, amigo, eu vou voltar para trás. Então o que o Senhor fez com ele? Fez ele ir, depois trouxe ele de volta na margem e falou com ele, eu só estou te ensinando, agora você vai saber. E o que acontece às vezes, irmão? Nós aceitamos Jesus, começamos a andar com Jesus, e nós esfriamos e não nos levantamos mais. Presta atenção, tem pessoas que precisam da sua fé, tem pessoas que precisam de você na caminhada, e às vezes você não pega ela pela mão e faz com que ela venha caminhar. Nos dias de hoje, tem sido os dias mais difíceis de pegar a palavra do que no tempo dos apóstolos. Nós vamos fazer o evangelismo, nós entregamos a carta, tem pessoas que pegou a carta e ficou fora. Tem pessoas que não querem Jesus, irmão. Eles querem ir para o inferno. Eu vi uma pessoa falando num vídeo, falando assim, que maneira que céu que é esse? Você está doido? Eu quero morar com o diabo. São pessoas tão cegas que não imaginam como é o inferno. Não imaginam. Não imaginam como horripilante é o inferno. Eu tive uma experiência uma vez, irmãos, que é por isso que eu sou muito apaixonado pelo Senhor. Eu me entristeci tanto na igreja uma vez, que eu falei, Senhor, eu vou largar isso. Vou largar. Só que eu orava demais, né? Sempre na presença, sempre em oração, sempre em oração. E aí eu falei assim, ó, quem quiser uma oração, quem estiver triste, vem aqui para frente, eu já era obreiro. E nesse dia, irmão, meu coração estava batendo de lá na estação do pé, parece que estava espremido assim. Eu vim para cá. E eu comecei a chorar. A lágrima de tristeza, porque ela era quente, assim, que ela queimava a pele. E foi algo assim tão tremendo, que eu vi chegando. Chegou um cavalo na igreja. O cavalo chegou e ia ver até onde eu estava. Ele chegou, um ser todo
lado desse cavalo, pegou no meu braço assim e jogou no cavalo. O que aconteceu? O meu corpo ficou ali, mas eu flutuei. E o trem foi tão mágico, tão maravilhoso, tão tremendo, que o povo me via ali, mas eu não estava ali. E ele foi subindo comigo esse cavalo, um cavalo com a clina, irmão. Eu falei para Jesus, quando eu chegar no céu, eu tenho uma volta nesse cavalo. A gente gosta demais de andar na terra de cavalo. Falei, Senhor, quando eu chegar no céu, deixa eu dar uma volta nesse cavalo. Por favor, Jesus. E aí, irmão, o cavalo começou a galopar assim, ó, subindo para o céu. Foi subindo, foi subindo. Quando ele chegou ali em cima, um brilho, uma cidade, irmão, mas tão maravilhosa, tão maravilhosa. Para que eu estou falando isso para você? Que a cidade celestial existe. E quem não lutar para ir para lá, vai descer para o inferno. Irmão, este ser mostrou para mim assim, ele falou assim, ó, Ramanaya, Kandaraya, Suriandakaya, Manácia. Está vendo aquela casa? Irmão, pensa na casa. Uma casa toda de ouro com janela de diamante. E o ser falou assim comigo assim, ó, aquela casa é a sua casa. Não tema o homem. Não tema o que as pessoas te fazem. E ele voltou. O que é maravilhoso, você sabe o que é? Procura ler para você aprender. Quando ele foi me jogar no chão da igreja, ele pegou no meu braço que eu fui descer. O manto fez assim na perna dele. E estava escrito na coxa dele em forma de raio. Em forma de raio, assim, ó, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cara, quando eu voltei em si, eu fiquei assim, eu andei com Jesus. Eu andei com o cavalo de Jesus. Eu andei com Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, o céu existe. Tem uma casa para você lá. Então eu quero te dizer, no nome de Jesus Cristo, luta pela sua alma. Luta pela sua vida com Deus. Não deixa Satanás roubar a sua alma. Busca uma profundeza. O Senhor está me dizendo assim, anda comigo, Pai. Anda comigo mais um pouco. Não desiste de mim. Não desiste de me buscar. Às vezes é através da sua vida, Davi, que Deus vai salvar a sua casa, a sua família. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. O Senhor te toma pela mão e Ele quer te carregar mais um pouco. Senhor, no nome de Jesus Cristo, visita esse coração. Mostra, Senhor, para o teu servo e tua serva o caminho. Mostra o rumo, mostra a direção. Não deixe o teu povo se perder, Jesus. Não deixe o diabo roubar o teu povo. No nome de Jesus Cristo, eu declaro salvação na sua vida, salvação na sua casa. Eu declaro você se aprofundando nas águas profundas do Espírito e buscando a presença de Deus diferenciada na sua vida. Eu determino que você seja diferente da presença de Deus. Eu determino que você venha buscar o Senhor enquanto se pode achar. Na oração. Aonde você dobrar o joelho, Ele vai te ouvir. Aonde você chamar, Ele vai te trazer a resposta.
deu a vida por você. Ele quer que você entenda isso. Ele quer que você lute por isso. Ele quer que você lute pelo céu. Não deixe escapar entre os dedos o céu. Como que eu faço isso? Estando na igreja, estando aprendendo, estando lutando, estando buscando o Senhor enquanto você pode achar. Eu falo que quando nós buscamos o Senhor e temos experiência com o Senhor, fica mais fácil a servidão. Porque quando vem as lutas, você sabe o que você passou, você sabe o que você viu. E nada te tira da fé, nada tira você da presença, nada faz com que você abandone a fé. Então busque experiências, comece a orar. Você pode ver hoje, você pode sentir a presença, você pode sentir algo diferente da parte de Deus. Comece a pedir o Senhor, comece a falar o que você quer, comece a falar que verdadeiramente você não aceita ficar neste mundo, você quer algo do céu sobre a sua vida. Senhor, eu coloco cada vida aqui nas tuas mãos, cada família, e eu declaro lá cancelar toda ação do inferno na vida de cada um que está aqui nesta noite. Você é um escolhido. Fala para o seu irmão aí, você é um escolhido. O Senhor te escolheu. Ele vai pegar você pela mão hoje e vai te conduzir. Aceita Jesus na sua vida. 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 E Ele vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado por cada irmão, Senhor. Senhor, aqueles que não vieram, Senhor, incomoda eles a estar na tua casa. Incomoda eles a te buscar. Incomoda eles a te adorar. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda tuas mãos e diga assim comigo: Senhor Deus. Senhor Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem comigo para minha casa. Eu posso ouvir uma salva de palmas a Jesus? Agora você cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e fala para ele: quinta-feira tem culto, não perca. Amém.